Suave, meus bons. Eu sou Lokene. Além de cursar história, ser um maluco nato e ser quase um mecânico, eu sou escritora. Pode não parecer e pode ser meio estranho, mas eu gosto de escrever. Como cheguei a mencionar no short, eu resolvi reescrever a história do Vitor Escrivão, vulgo Gema Pris. Meu objetivo com essa história foi tentar escrever algo que pudesse agradar o Vitor do presente, ao mesmo tempo fizesse o Vitor do passado se divertir. Então, bebendo pacas da fonte de animes, um pouco de humor nonsense e muita esquizofrenia da minha parte, eu consegui reescrever essa história. Adicionei um pouco mais de detalhes e tentei transformar uma narrativa, um pouco mais palpável. Não me entenda mal, a versão original realmente é muito boa. E para uma criança, eu acredito que ela seja até que muito competente. Contudo, para um livro podemos dizer que ela tem alguns defeitos. Na perspectiva de uma narrativa, ela deixa a desejar em alguns aspectos. E é nisso que eu resolvi trabalhar. E é claro, tentar desenvolver um pouco mais tanto o personagem do Blade, quanto o mundo em que ele está inserido, que é outro detalhe que ficou de fora. Por mais que só tenha sido apresentado, se não me engano, os 2 ou 3 primeiros capítulos do que poderia ter sido uma história muito maior. E por sinal, eu achei incrível que de um capítulo por outro ele simplesmente pulou pro 5 e me deixou sem saber o que fazer. Então, até agora eu tenho um arquivo aqui no meu computador com o número do capítulo 5, sem ter a droga do capítulo 4. E eu tive que inventar da minha cabeça esse quarto capítulo. Ou seja, o quarto capítulo inteiro, na verdade, o quarto e, se não me engano, o terceiro capítulo inteiro são puro fruto da minha esquizofrenia pessoal e no que eu interpreto que poderia ser importante de se acrescentar nessa história. Agora você me pergunta se está bom? Se o Vitor aprovaria? Ah, meu amigo, isso eu realmente não faço a menor ideia. Mas eu quero 2 coisas. Número 1, que algum dia essa história chegue nas mãos deste homem, que eu quero saber o que ele acharia dessa história. Eu gostaria que ele lesse, sabe? Que ele encarnasse novamente o Blade para ler essa história. E me dizer o que ele achou, se as minhas mudanças foram algo positivo, se foram negativos. De qualquer forma, todos os créditos dessa criação, dessa coisa que eu fiz, não são minhas, são do Vitor Escrivão, vulgo Gema Pris, vulgo Yanin, vulgo o cara, tá ligado? Ah, e assim como a história dele, a minha não está totalmente finalizada. Por mais que pareça ser um pouco desanimador de dizer isso, mas eu realmente dediquei um bom tempo pra refazer boa parte da história e tentar reescrever ela de uma forma que ficasse narrativamente top, tá ligado? Porque a forma como ele escreveu quando criança é, digamos que uma forma bem amadurazinha de que a gente teria como, sei lá, fanfic hoje em dia. Então eu tive que reescrever pra tentar dar um impacto mais de que se fosse realmente um livro, tá ligado? Porque assim, eu trabalho, eu faço faculdade e eu escrevo de forma profissional e até mesmo um pouco como hobby. Então, mesmo sendo divertido e tal, eu resolvi parar um pouquinho com essa escrita. Eu não sei se algum dia eu vou retornar ou se... mas só ficar assim mesmo, como uma brincadeira, digamos assim. Eu fiz porque é algo que eu realmente queria fazer. Quando eu vi esse vídeo, quando eu via o potencial, eu falei, cara, eu quero escrever isso. E como eu acho que eu já deixei bem claro, Vitor é um dos meus youtubers favoritos. Então eu pensei, cara, eu não conseguiria, digamos assim, fazer um jogo pra mostrar pra ele quanto que ele me ajuda, o quanto ele foi importante pra mim. Eu não conseguiria fazer uma música, porque esse não é nem de longe algo que eu conseguiria fazer. Então, o que eu tenho mais perto é escrever. Eu falei, cara, eu vou escrever isso, eu vou escrever essa história. E eu realmente quero que algum dia chegue neles. Nem que ele seja só pra ele olhar e, sei lá, mandar um comentário dizendo, cara, da hora. Eu já faria muito o meu dia e se bobear o resto da minha vida. Então, é isso. Eu escrevi essa história. Eu vou ver se eu realmente consigo colocar ela nos comentários, mas eu vou disponibilizar no Wattpad, porque eu acho que é o único lugar que eu consigo deixar ela por enquanto. No mais, é isso. Valeu. Falou!